Oi gente, eu sou a Agatha. Hoje a gente vai falar sobre lixo orgânico, que é todo o resto de lixo vegetal. O que é de resto de comida das nossas casas, restos de manutenção de jardim, o que a gente varre das nossas casas ou o que a gente varre da nossa rua. A ideia desse vídeo ele surgiu quando o Daniel começou a fazer uma composteira na casa dele. E a gente resolveu fazer uma na minha casa para a gente resolver o problema da mistura de lixo orgânico e reciclável. E o objetivo desse vídeo é poder levar mais informação às pessoas e mostrar para elas a importância de fazer uma composteira, mas principalmente em mostrar que cada pessoa pode fazer da sua casa algo que seja de benefício a todos. Como a Agatha falou, a gente teve a ideia de fazer o vídeo e eu estou estudando Engenharia Florestal na UFSC e participando de um projeto de extensão Vida Secreta nos Solos, coordenado pela professora Júlia Niemeyer. Esse projeto ele é apoiado pelo ProBolsas e o intuito do projeto é levar informação para as escolas públicas, para as crianças, para a família dessas crianças e para a comunidade em geral. No momento de pandemia, o vídeo então é a ferramenta que a gente tem para dar sequência a esses trabalhos. Não vamos utilizar tantos termos técnicos nem palavras científicas além do necessário, para que seja um vídeo simples e para que todo mundo que assistir ele veja o quanto é possível aplicar a ideia que a gente está trazendo. Esse modelo, essa forma de composteira que a gente vai apresentar é uma de milhares que podem ser encontradas na internet. Então a gente traz duas provocações para responder durante o vídeo. Você que está assistindo o vídeo, sabe o que acontece com o seu lixo depois que você coloca ele na lixeira? E a segunda pergunta é se você se considera responsável por esse lixo, por esse resíduo, mesmo depois que ele é carregado da sua lixeira. Todo resíduo doméstico que é colocado nas lixeiras é recolhido pelo caminhão e depositado em aterros sanitários. Nesses aterros sanitários existem normas e legislação para que seja feito de uma forma a não poluir o solo nem o ar. Por quê? Nesse tipo de decomposição que é feito nos aterros, ela é uma decomposição sem ar, anaeróbica. E nessa decomposição surgem efluentes, líquidos e gases que são extremamente tóxicos. Escaparem ou em algum acidente, esse líquido ou o gás ter contato com o ar ou com o lençol freático, com a terra. A quantidade de lixo orgânico e lixo reciclável é enorme que vai para o aterro e isso, é claro, aumenta o problema, aumenta o gasto, aumenta o espaço que tem que ser destinado. Simplificar algumas cidades que já estão um pouco à frente nesse combate ao descarte incorreto. Os Bombinhas, por exemplo, já faz a coleta seletiva dos resíduos recicláveis de todas as casas. E Florianópolis, através da Lei 10.501, feita pelo vereador Marquito, faz a coleta também dos resíduos orgânicos. Eles destinam esses resíduos coletados nas residências para áreas de compostagem. Futuramente eles vão poder utilizar esse substrato que será produzido tanto na comercialização, gerando renda aí para a prefeitura, como na utilização nas hortas públicas que eles estão criando agora e na confecção de mudas, transformando um problema numa oportunidade. Quando a gente coloca os resíduos orgânicos numa sacola plástica e coloca nas nossas lixeiras, principalmente no meio urbano, o que acontece? Os animais eles são atraídos a essa sacola plástica. Os cachorros de rua ou até animais silvestres, eles acabam rasgando toda essa sacola para tentar se alimentar do que tem dentro e deixam todos esses resíduos espalhados na rua. Quando eles estão na rua, esses resíduos eles vão sofrer com as condições ambientais, força de chuvas, de vento. Esses resíduos eles podem acabar nas bocas de lobo, de ser mais suscetível a ter enchentes. E quando eles chegam nos rios, todo o rio ele vai desaguar uma hora no oceano. Quando o resíduo ele chega no oceano, ele acaba se degradando. Não é que o resíduo vai sumir, ele só vai subir nos nossos olhos, porque ele vai se fragmentar, principalmente o plástico, em milhares de pequenos fragmentos. Esses pequenos fragmentos eles se tornam os microplásticos. Eles são mais suscetíveis a absorver os poluentes que já estão no oceano.
Exemplo, o marisco. O marisco é um animal filtrador e ele se alimenta de pequenas partículas. Ele pode se alimentar desse microplástico que já tem alguma contaminação. Essa contaminação vai ficar no animal e ele pode afetar tanto a reprodução e como o crescimento também desses mariscos. E também nós se alimentamos do corpo inteiro do marisco. Então, quando a gente está se alimentando do marisco que está contaminado, nós também podemos estar ingerindo microplásticos. Então, gente, aqui está a resposta para a segunda provocação. Cada pessoa, casa, bairro e cidade precisa ser responsável por aquilo que joga nas lixeiras. Cada vez que a gente consumir algo, a gente precisa saber de onde veio e para onde vai. Não adianta, consciência ecológica e social precisa ser adquirida com informação e posta em prática todos os dias. Então nós iremos explicar na sequência do vídeo o passo a passo de como fazer a sua composteira e como fazer a manutenção dela para que não aconteça a contaminação do solo. Seguindo minimamente isso e tendo uma manutenção razoável da sua composteira, no final você vai produzir substrato orgânico que pode ser utilizado em vasos de flores, canteiros de horta e produção de mudas em geral, tanto na sua como compartilhado com as outras pessoas aí da sua vizinhança. A gente sabe que as condições de cada um são bem diferentes. O nosso objetivo justamente é mostrar uma alternativa onde você não precise de ter um gasto para construir e ter a sua composteira na sua casa. O que a gente fez foi feito com material de refúgio, pallets que foi encontrado na rua, também restos de móveis. Isso, mesmo que você não tenha na sua casa, é fácil de conseguir de graça. Ela é uma imitação do que acontece na natureza de forma natural. Na natureza, os frutos caem, os restos de animais ficam ali sobre o solo e são cobertos por folhas, galhos e outros resíduos. Nesse processo, o ar e a água atuam e são muito importantes para que essa decomposição não gere os resíduos tóxicos que acontecem no aterro sanitário. Os micro-organismos e até os organismos maiores que atuam nessa decomposição é diferente da que acontece no aterro sanitário. A única recomendação que deve ser seguida é que de largura a composteira tenha no máximo 1 metro. Por quê? A decomposição ela precisa ter contato com o ar e com umidade, e ela sendo muito largo no meio da composteira, o ar pode não conseguir chegar lá para controlar esse aquecimento. Se você for colocar ela num espaço externo e tenha contato com o solo, você não vai precisar se preocupar com o líquido que vai ser produzido nessa decomposição. Ele não é o churume, na verdade ele é um biofertilizante, um adubo orgânico também, que poderia até ser coletado caso a sua composteira tenha um modelo que permita isso. Outro detalhe importante para se levar em consideração quando for escolher o local para compostagem: a decomposição vai levar em torno de 3 meses. Então, se for um recipiente fixo no chão, você tem que pensar que ele vai ficar ali por pelo menos 3 meses para poder ser retirado o composto e trocar de lugar caso você precise. Então, se a sua composteira também ficar num espaço externo, nos dias de chuva você vai ter que cobrir ela para garantir que o substrato não seja lavado e encharcado. Aqui eu utilizei um saco de lixo e pedacinhos de pau só para criar uma resistência. Mas pode ser feito de várias formas, com o resto de telha, até folhas de bananeira, e pode ser improvisado conforme a sua necessidade. Próximo passo: agora que a gente já tem o local e o resíduo, a gente vai precisar de matéria orgânica para fazer a cobertura desse composto. É importante, e se for possível, que essa matéria seca ela seja bem variada, ou seja, várias folhas de várias árvores e todas elas estejam secas. Você pode utilizar também o resto do corte de grama da sua casa ou de outras casas, e algumas pessoas usam serragem também. A pessoa que te fornecer a serragem deve te dizer que não tem contaminação, porque algumas serrarias ou marcenarias
trabalham com madeira, por exemplo, pinus tratado. Essa serragem é tóxica e vai ser transferida para as plantas, então se for utilizada em horta pode haver contaminação. Além disso, a serragem também tem um processo de decomposição diferente de folhas e o resíduo orgânico que a gente produz na nossa casa. Ela é uma decomposição mais lenta. Por causa disso, tendo folha ou tendo grama, você não precisa usar a serragem. Então vamos falar da manutenção que você vai precisar fazer na sua composteira. Dia sim, dia não, você precisa molhar, tomando cuidado para não encharcar, porque nesse tipo de decomposição, tanto o ar quanto a água são muito importantes. Então, para garantir também que vai ter ar, uma vez por semana é necessário que você fure, usando o que você tiver, fure bem o monte e garanta que ele está bem aerado. Todos esses passos da manutenção, eles estão conectados e todos têm um porquê no outro. O aquecimento, ele é importante que aconteça e ele é necessário, mas quando você molha a composteira, você diminui um pouco esse aquecimento. E fazendo a perfuração, você também garante que esse aquecimento ele aconteça de forma homogênea, não só em um canto, uma camada do monte, e isso vai evitar tanto o mau cheiro quanto a contaminação. Então, para você garantir que não haja desconforto tendo uma composteira na sua casa, é importante seguir bem à risca essa nossa sugestão. Uma outra dica interessante é utilizar primeiro uma parte da composteira até a altura máxima dela e depois começar um outro monte no espaço restante. Isso porque assim, quando esse composto estiver pronto, você já pode utilizar ele e tirar ele daqui, dar o fim que você for dar e continuar tendo espaço para colocar o seu resíduo. Que vem da cozinha, direto da cozinha, o baldinho que fica tampado em cima da pia. Com os resíduos lá a gente já mistura um pouco de folha para agilizar, mas basicamente o que vem da cozinha a gente vai jogar aqui dentro desse que é o balde que fica pré-compostando. Dá para fazer uns furinhos em volta dele para aerar melhor, mas só chegar e jogar aqui. Com um pedaço de pau você pode esparramar e dar uma quebradinha nele. Ideal que já tenha pedaços menores, né? Lá na cozinha você já pode cortar antes de colocar na lixeirinha em pedaços menores. Fica uma camada. Pega o material seco que você tiver aí. Pode ser folha e como está explicado aí já, né? Vocês que estão no futuro. Tapa, deixa todo tapado, aqui não tem contato nenhum com a comida, ó. Você está só vendo folha e o material seco. A ideia da composteira é que ela solucione o descarte de resíduo orgânico da sua residência. Falando agora do que pode ser colocado na composteira, pode ser colocado tudo. Pode ser colocado resto de comida cozida, carne, pode ser colocado cítrico. Mas esses 3 tipos de coisa tem que ter um cuidado a mais. O ideal é que não haja desperdício, tanto da comida cozida quanto da carne. Mas se for necessário colocar na composteira, você pode solucionar isso, evitar que cause mau cheiro, colocando bem esparramado assim na camada que você vai fazer, garantindo que esse material vai ficar bem coberto.